Fábio e Rogério, dois irmãos gêmeos monozigóticos. O que é isso? É quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide e aí o zigoto dá origem a dois grupos de células e cada um desses grupos de células dá origem a um embrião. Ou seja, esse processo vai dar origem a duas pessoas diferentes. E como essas duas pessoas vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, elas vão compartilhar praticamente 100% do seu DNA. Ou seja, vão ser os famosos gêmeos idênticos. E a gente tem que lembrar que o espermatozoide ou vai carregar o X ou vai carregar o Y. Então, os gêmeos idênticos sempre vão ser do mesmo sexo. Continuando. Fábio e Rogério são gêmeos idênticos, monozigóticos, adultos e saudáveis. E eles se encontraram em São Paulo a fim de doarem sangue para o seu irmão mais novo, Marcelo, que também é adulto, que acabaram de ser diagnosticado com leucemia mieloide. O que é leucemia mieloide? É um cancro, um tipo de cancro, no sangue e na medula óssea. O que é cancro? É o termo que a gente usa para caracterizar um crescimento descontrolado de células anormais que se multiplicam rapidamente. Elas podem invadir tecidos e órgãos vizinhos, que é o que a gente chama de metástase, né? Mas no caso da leucemia mieloide, esse cancro, essa produção estranha, anormal, de células anormais, é um excesso, a produção excessiva de glóbulos brancos. E é a produção excessiva de glóbulos brancos imaturos. Por quê? Esse esqueminha aqui mostra, e eu acho isso muito legal. Vamos retomar. O que é medula óssea? É esse tecido aqui, gelatinoso, que fica dentro dos nossos ossos, O nome já fala medula óssea. E dentro da medula óssea, a gente tem as células tronco, que elas são pluripotentes, são hematopoéticas, ou seja, podem se transformar em qualquer célula sanguínea ou em qualquer célula do sistema imune, Ou seja, essa célulazinha aqui pode se transformar em qualquer uma dessas aqui. E aí, por causa de alguma mutação gênica nessa célula tronco, quando ela vai originar um glóbulo branco, não termina de acontecer o processo. Ela fica uma célula mieloide, ela fica uma célula imatura. E aí essa quantidade exacerbada de glóbulos brancos substitui as células sanguíneas saudáveis, o que pode causar a anemia. Então, continuando. Os três moram em São Paulo, mas Fábio voltou às pressas do Guarujá, litoral de São Paulo, onde passava férias há 20 dias. Rogério voltou de La Paz, na Bolívia, onde também estava em férias há 20 dias. E tá. Vamos anotar aqui pra gente não se perder. Fábio estava no litoral de São Paulo. Então, como eles se encontraram em São Paulo, ele não mudou muito, ali de altitude. Rogério estava lá na Bolívia. E uma forma que não tem como a gente esquecer que a Bolívia tem altitudes altas é que ontem o Brasil perdeu, para a Bolívia. Justamente que os jogadores não estavam aguentando correr por causa da diferença de altitude. Então, lembrando que a Bolívia tem altitude elevada. Tá. Assim que se encontraram, foram submetidos a um exame de sangue, um hemograma, para avaliação de seus parâmetros hematológicos. O que é parâmetro hematológico? É ver o que tem no seu sangue,
quantos glóbulos brancos tem, quantas hemácias tem, quantas plaquetas tem. E mais coisas, né? Enfim. A tabela apresenta alguns dados obtidos com o hemograma de cada um deles. Então tá, a gente basicamente tem que identificar quem é o indivíduo 1, quem é o indivíduo 2, quem é o indivíduo 3. Aqui tá os valores de referência. Né? Esses valores de referência são de uma pessoa a nível do mar. Né? Um valor padrão aí. Tá, indivíduo 1. O número de eritrócitos, ou seja, o número de hemácias, glóbulos vermelhos, tá acima do valor de referência. Ou seja, esse cara aqui tá estranho. Né? Vamos analisar as possibilidades. O Fábio, ele foi de São Paulo para São Paulo. Né? São Paulo não tá naquela altitude toda, também não tem como ele mudar tanto assim, porque ele não foi tão longe. Então o Fábio não é. Né? E o Marcelo também não é, porque, como a gente viu, a leucemia mieloide, ela ataca os glóbulos brancos, né? Ela não ataca, ela produz mais glóbulos brancos, o que impede, né, substitui outras células sanguíneas saudáveis. Eu disse, né, se você lembra, que a leucemia mieloide causa anemia também. Então não tem como o Marcelo tá com muito eritrócito sim. Então só sobrou o Rogério. Mas aí vamos entender por quê. O Rogério passou 20 dias em La Paz, que é uma área elevada. E isso causou hipóxia hipobárica nele. O que é isso? É a deficiência de oxigênio nos tecidos causada pela diminuição da pressão em altitudes elevadas. Por quê? Você deve estar pensando, mas se eu estou numa altitude elevada, a concentração dos gases é a mesma. Mas vamos entender. Ó, aqui tá a Bolívia e aqui tá o Brasil. A coluna de ar aqui vai ser menor que aqui, concorda? Então vamos fazer como se fosse um quadradinho aqui de gás. Um quadradinho e um quadradão. Vamos colocar aqui outros gases e esse risquinho que eu tô fazendo seria o oxigênio. Aqui, proporcionalmente, teriam mais oxigênios, sabe? A concentração é a mesma? É. Mas aqui, de qualquer forma, vai ter menos oxigênio. Por quê? Isso tá descrito na lei de Dalton. Que Dalton diz que a pressão total de uma mistura de gases, ou seja, a pressão total atmosférica, por exemplo, é igual à soma das pressões parciais de cada gás. Então, com a diminuição da pressão total, a quantidade de oxigênio disponível também diminui, por mais que a porcentagem de ar continue a mesma. Então, para compensar essa hipóxia hipobárica, acontece o aumento da liberação de EPO. O que é EPO? É a eritropoetina, que é o hormônio produzido pelos rins que estimula a produção de glóbulos vermelhos. E isso eleva a eletropoiese, que é a produção de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos, perdão. Por que ocorre essa eritropoiese? Porque lembra que lá na hemácia a gente tem, né, a hemoglobina, e que a hemoglobina ela pega o oxigênio. Então, se tiver mais hemácia, como tem menos oxigênio, é mais chance de captar mais oxigênio, entende? E a gente pode ver aqui que o hematócrito, que é o percentual do sangue ocupado pelas hemácias, está acima do valor de referência também. Então a gente pode ver que tem mais hemácia, tem mais sangue, né? Então esse aqui só pode ser Rogério. A gente já vai tirar todas as outras opções.
né? Mas vamos ver o restante. Indivíduo 2. O número de hemácias tá abaixo. Tá estranho. Fábio só foi de São Paulo para São Paulo, não mudou muita coisa. O Rogério, a gente acabou de ver que estava com altitude alta, então vai ter mais eritrócito que o normal. E o Marcelo tá com leucemia mieloide, então vai ter menos hemácias, né, por causa do excesso de glóbulos brancos. Só pode ser Marcelo, né? E aqui, como eu disse, né, os leucócitos são glóbulos brancos, e eles vão estar acima do normal. Nesse caso aqui está muito acima do normal. Olha, o máximo é 11 mil, ele está com 38 mil, né? E o indivíduo 3, ele está com nível normal de eritrócitos. O hematócrito dele está normal também. A concentração de hemoglobina dentro da célula está normal. E os leucócitos também tá normal. Como ele não fez muita coisa, só pode ser Fábio. Ah, só aqui que eu não expliquei, né? Aliás, eu expliquei, mas eu não risquei. Tem mais hemoglobina aqui por causa da altitude. Porque quanto mais tiver hemoglobina, mais células vão ter para captar o oxigênio que está escasso. Então, resposta letra A.